Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela tvc.com, nossos votos cordiais de muita paz. Era uma manhã transparente de sol. Éfeso, a cidade mais importante do primeiro século depois de Jesus, estuava, segundo os historiadores, naquela oportunidade, Éfeso possuía uma população de 500 mil pessoas. E por ocasião das grandes festas, porque ficava entre Jerusalém e Roma, entre a Ásia e a Europa, atraía em média 500 mil pessoas que participavam das suas celebrações. Éfeso tornou-se célebre, porque ali o apóstolo João disseminara a palavra de Jesus, e numa casinha próxima, ali mesmo no Planalto, a Mãe Santíssima desencarnara, contemplando ao longe o mar Egeu, que a fazia recordar do mar da Galileia, onde seu filho cantara a sinfonia inolvidável das bem-aventuranças. Apolônio de Tiana celebrizara-se, profeta, clarividente, orador, e diante da multidão que o escutava, naquela manhã de 16 de setembro do ano 96, ele falava a respeito do comportamento, das belezas da vida. Subitamente, o admirável orador empalideceu. A voz começou a tartamudear. E com os olhos projetados além das órbitas, ele começou a dizer: vejo neste momento o tirano ser assassinado. Observo a liteira em que ele está sendo carregado por escravos, e o punhal certeiro que lhe rouba a vida. Éfesos, neste momento está sendo assassinado em Roma o terrível dominador. Tito está sendo destruído agora. Tito Livio Domiciano morre. Exultemos, por fim, a liberdade. À medida que as palavras fluíam da sua alma através do som pela boca, Apolônio de Tiana apresentava na face as emoções daquele momento grave. Mas Tito Flávio Domiciano celebrizara-se na história pela crueldade. E os efésios, receando tratar-se de uma alucinação do grande pensador, fugiram em debandada, porque quando a notícia chegasse a Roma, certamente o grande dominador mandaria matar todos aqueles que estiveram ali no circo para escutar o notável fenômeno. A verdade é, no entanto, que a cidade permaneceu em suspenso até dias depois, quando uma caravela que chegara de Roma anunciara que Tito Flávio Domiciano fora assassinado, exatamente conforme descrevera a palavra luminosa do grande vidente naquela manhã ensolarada. Mais tarde, em 1324, desencarna Dante Alighieri, o notável poeta que havia deixado a Divina Comédia, realizara um momento grandioso na literatura latina. A sua obra dividia a história do pensamento italiano, antes e depois.
Em determinado momento, após a sua desencarnação, seu filho Jacopo é assistido durante um sono pela presença do genitor. Ele fala de uma maneira complexa, pedindo que vá à sua casa e na parede vai encontrar um cofre que está guardado por detrás de uma esteira. Dentro dele haverá uma grande surpresa. Estão os 12 cantos que se referem à viagem ao céu. E Jacopo, ao despertar, aturdido, ainda vê a sombra do pai diluir-se diante dos seus olhos. Levanta-se e parte na direção da residência de Pedro de Ardino, o advogado da família. E de imediato, depois de narrar o sonho especial, vai acompanhado dessa mesma personagem à residência do pai. E ali encontra, conforme fora revelado, os 12 cantos que deveriam completar a Divina Comédia, considerada uma das maiores obras da humanidade. Essa experiência notável é narrada dentro da história do pensamento por Boccaccio. Dante Alighieri realizara essa excursão mediúnica, assistido pelo poeta latino Virgílio, que o levara às regiões infelizes da espiritualidade inferior, onde se denominava a presença do inferno, mas também o conduzira ao purgatório, aquela região intermediária, de onde as almas ascendem na direção do paraíso, na velha tradição ortodoxa da Igreja Romana. Agora, no entanto, para surpresa geral, eis que surgem os 12 cantos em que o poeta é conduzido pela sua Beatriz para contemplar a glória inacessível das bem-aventuranças reservadas aos justos e aos bons. E este fato notável da história da mediunidade permanece num grande silêncio nas páginas da história. Mais tarde, em Roma, o Papa Pio V encontra-se na glória da sua governança. É a tarde de 17 de outubro. Ele, de repente, olha para um grupo de cardeais que o contemplam, de certo modo surpresos e amargurados. E olhando pela janela na direção do oeste, o Papa experimenta um estertor e começa a falar. Vejo a batalha de Lepanto. Neste momento, as tropas cristãs, comandadas por Dom Juan de Áustria, expulsam da Europa, por definitivo, as hostes turcas. Vejo a submissão dos vencidos, milhares de escravos, as 130 caravelas, o incêndio que se dá no porto de Corinto. Aleluia! Exultemos, porque a glória da cristandade distende-se agora por toda a Europa, já que esses adversários da fé cristã estão sendo empurrados para as suas terras e não nos afligem mais. Aqueles que o acompanhavam foram tomados de uma surpresa maior e acreditaram que o Papa estava alucinado. Tratava-se indubitavelmente de um momento de desequilíbrio pela idade avançada. Mas o Papa continuava a dizer, conforme narra o cardeal Bursotti: abramos as igrejas de Roma, celebremos, cantemos hosanas, celebremos Te Deus,
é a vitória da verdade sobre a injustiça e a mentira. E ele próprio sai e dirige-se à Catedral de São Pedro. As igrejas de Roma abrem-se, os sinos badalam, celebram-se Te-Deus e aguarda-se com aquela inquietação cada pessoa que veio as notícias do porto de Corinto, asseverando ou confirmando que o Papa afirmava ter tido a oportunidade de presenciar. Uma semana transcorrida, nenhuma notícia. E os romanos pícaros começaram a dizer que o Papa havia enlouquecido, fora dominado por um delírio. A sua ânsia de preservar a igreja e os estados italianos levava-o agora do desejo de tê-los todos sob a sua coroa ao estado de desequilíbrio total. Começava a zombar do Papa, porém mais tarde, no porto de Ostia, chega uma embarcação trazendo notícia mandada por Dom Juan de Áustria, que a Batalha de Lepanto, a mais notável da história até a Primeira Guerra Mundial, a mais notável batalha marítima, havia sido vencida pelos denominados cristãos católicos. E agora, o poder da igreja dilatava-se, atravessando as terras distantes, para implantar a cruz tradicional do Cristo. Posteriormente, no mês de setembro de 1756, na cidade de Gotemburgo, na Suécia, um dos maiores sábios do século XVIII, Emanuel Swedenborg, está jantando com um grupo de amigos, quando de repente levanta-se, parece transtornado, dirige-se ao pátio externo da grande vivenda e começa a dizer: vejo Estocolmo devorada pelas chamas, a cidade velha arde, as pessoas correm apavoradas e o número de mortos é expressivo. E durante 2 horas, Emanuel Swedenborg conta a visão psíquica de que era objeto para aquelas pessoas aturdidas que se encontravam a 508 quilômetros de distância. Por 2 horas sucessivas, ele narra detalhes do grande incêndio que devorou 3/4 partes da capital da Suécia. 2 dias depois, chegaram as notícias funestas, asseverando que a grande tragédia começara no estábulo e de imediato ganhara a cidade, devorando praticamente tudo quanto era combustível. Na madrugada de 19 para 20 de fevereiro de 1939, um homem extraordinário do Palácio Vaticano está ajoelhado diante de um crucifixo orando. Trata-se do cardeal Eugênio Pacelli. Eugênio Pacelli foi considerado um dos maiores diplomatas da Igreja Católica Apostólica Romana na década 1930-1940. Nesse momento em que ele mergulha no abismo da oração, Eugênio Pacelli percebe algo inusitado. Ele vê uma claridade na entrada do quarto e olha. E dentro dessa luminosidade está o desencarnado Papa Pio X. Sua santidade apresenta o sorriso no semblante dócil. E ante o espanto do cardeal, que deixa escapulir uma frase: santidade. Não sou santidade. Eu sou teu irmão.
Eu venho dizer-te que Jesus vai nomear-te Papa, que dentro de algumas épocas muito próximas, em breve, muito breve, a Europa será incendiada por uma grande guerra. Jesus espera que tu conduzas o rebanho católico com justiça, com equidade, com sabedoria, santidade. Reporta-se novamente o cardeal Eugênio Pacelli. Mas o Papa Pio XI está na sua glória no trono de São Pedro. Eu sei. Mas eu vim dizer-te em nome de Jesus que tu serás Papa e deverás governar a igreja com sabedoria e misericórdia em relação a todas as criaturas humanas. E ante o assombro do cardeal ajoelhado, aquela visão de luz, e ele, tomado de um doce encantamento, sai do quarto hipnotizado, atravessa as várias lógias, corredores do Palácio Papal, desce a Catedral de São Pedro, aproxima-se da entrada do subterrâneo que leva às tumbas de alguns papas e procura entre todas aquela que guarda os restos mortais do Papa Pio X. É uma tumba simples, de branco mármore de Carrara. O cardeal ajoelha-se e ora, afervorado e comovido. E quando o dia expia pela noite que se vai, ele se levanta e agora volta à catedral. Ao sair do subterrâneo, é surpreendido por um guarda suíço que o olha e lhe pergunta: mas como o cardeal está pálido? Alguma coisa em especial? Sim. Acabo de ver o Papa Pio X, mas o Papa Pio X morreu. Eu sei. Foi ele que me deu o chapéu e o anel cardinalícios. Eu sei. Mas ele apareceu para dizer-me que logo mais eu serei Papa. E logo mais, menos de 2 meses, morre o Papa Pio XI. E Eugênio Pacelli, no primeiro escrutínio secreto, é nomeado Papa Pio XII. No mês de setembro daquele mesmo ano, as tropas nazistas invadem a Polônia. Logo depois, os Países Baixos da Áustria. E tem início a famigerada Segunda Guerra Mundial, que arrebatou mais de 60 milhões de vidas, conforme anunciara a visão espiritual ao cardeal ajoelhado. Na sua condição de Papa, ele procurou administrar a igreja. E depois da sua morte, quando se foi levantar os dados da sua vida para a beatificação, a caminho da santificação, notou-se que ele não havia realizado o papado conforme as leis da equidade e de justiça. O processo foi obstado, porque levantaram-se suspeitas de que o Papa Pio XII fora muito benigno com o nazismo, Deus se levantando para condenar o genocídio judeu, a fim talvez de salvar a população católica das armas terríveis do nazismo cruel. A verdade é que a documentação ainda permanece sob vigilância e os estudos variados do Vaticano e dos defensores dos judeus permanecem dentro dos padrões da justiça, aguardando esclarecimento. O fenômeno de natureza mediúnica pertence à criatura humana.
nas épocas mais recuadas do nosso processo antropossócio-psicológico, iremos encontrar a presença da fenomenologia mediúnica. Os paleontólogos, não raro, examinando as escritas rupestres, identificam várias demonstrações de cultos às almas dos antepassados. Um grande número deles encontrou, na entrada das cavernas, o crânio humano, olhando para o Oriente, e interpretaram que se tratava de um tabu de ordem religiosa, para impedir que a alma dos falecidos voltasse à intimidade da furna para perturbar os vivos. Também nas fogueiras, em volta das cinzas e da madeira queimada, os paleontólogos têm encontrado desenhos peculiares em pedras, ou em pedaços de madeira evocando os mortos, que eram colocadas ali para que as chamas os aquecessem nas noites terríveis do inverno. Até onde possa recuar o nosso pensamento da história da humanidade, iremos descobrir que a informação da sobrevivência da alma procede do mundo espiritual para o mundo físico. E através das gerações que se sucedem, os fenômenos tornam-se cada vez mais robustos, a ponto de, no Egito, no período faraônico, os santuários preservarem a figura do Rishi e do Hierofante na intimidade dos templos para poder realizar os ofícios fúnebres dedicados ao deus Anubis, o deus da morte. Na história de todos os povos, esse arquétipo da imortalidade da alma está presente. E nas páginas mais vibrantes da história da Grécia, por exemplo, o santuário de Delfos era o ponto convergente da cultura de então, para onde se dirigiam monarcas e governantes, generais e filósofos, para interrogarem o deus Apolo a respeito do seu destino. E o deus Apolo dava-lhes as referências por intermédio da pitonisa, ou do piton, através do sensitivo, do médium, que será celebrado em Roma com o nome de Auríspice, que olha nas vísceras dos animais, recém-mortos, o destino reservado à grande nação latina, nos terríveis dias das legiões e nas horas gloriosas das suas conquistas. Na Bíblia, o fenômeno mediúnico é tão constante que o abuso realizado pelos evocadores levou Moisés a proibir as evocações, legislando em torno dos métodos através dos quais aqueles a quem desejamos evocar nem sempre nos pode atender, dando lugar ao gravame das mistificações. No Evangelho de Jesus, a sua vida é anunciada através da boca profética, e a própria anunciação da sua chegada à terra é feita por um ser angélico, no momento culminante em que é elegida Maria, a rosa mística de Nazaré, escuta a determinação do Senhor para que seja entre as mulheres a mãe daquele que vem dividir a história em antes e depois do seu primado. Durante a sua existência, os fenômenos mediúnicos que ele realizara foram tão grandiosos que ele passou à posteridade com o nome de o Senhor dos Espíritos. Ninguém que tivesse a peculiaridade transcendental
de penetrar no cerne da criatura humana e arrancar do íntimo do seu passado a lei de mérito ou de demérito, para as momentosas curas, sem violação às leis soberanas da vida. Ele próprio, depois que é colocado na cruz para de braços abertos atrair todos ao seu coração, retorna em corpo tangível para demonstrar a sobrevivência do ser à destruição molecular. Retorna várias vezes e testemunhas múltiplas passarão a história para confirmar que a morte não é o fim da vida, é um passaporte de entrada em outra vibração. Aparecerá Saulo, e através da história aparecerá inúmeras vezes a personalidades ímpares, como Francesco Bernardone, o pobrezinho de Assis, ou Teresa de Ávila, a reformadora do Carmelo, ou ao próprio Papa Pio XII, que declarou no ano santo de 1950 haver mantido um colóquio com Jesus. A mediunidade sempre esteve presente na sociedade, ora considerada como dom, carisma, bênção, processo degenerativo, demonopatia, até o momento quando o egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, apresentou no dia 15 de janeiro de 1861 o Livro dos Médiuns, cujo Sesc centenário celebramos em janeiro passado e estaremos celebrando durante todo este ano. 150 anos da obra mais extraordinária que estuda a psicologia paranormal da criatura humana. Depois de publicado o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, o egrégio codificador começou a receber correspondência de todo o mundo francófono e de outros países. Merece recordar que Allan Kardec era poliglota, falava e escrevia 5 idiomas, incluindo o alemão, do qual traduziu uma bela obra, que foi elogiada pelo seu mestre Pestalozzi. E essas cartas solicitavam ao codificador orientações, diretrizes para as evocações espirituais, pessoas portadoras de mediunidade atormentada, pessoas outras portadoras de mediunidade feliz, não sabiam como o fenômeno acontecia. E agora que havia alguém provando que a vida continuava depois da sepultura, e que os mortos voltavam a conviver com as criaturas humanas, pediam-lhe diretrizes, orientações. E o mestre, para poder atender às solicitações que chegavam de toda parte, escreveu um pequeno tratado, e ele denominou como sendo um guia prático para facilitar a comunicação com o mundo espiritual, para coibir os abusos, para orientar com segurança os evocadores e, acima de tudo, para poder dignificar essa faculdade estranha e peculiar que iria ser mais tarde considerada por alguns adversários como fenômeno psicopatológico. Mas a edição logo terminou e a instrução prática, o livro que ele escreveu, começou a receber adendo, e ele foi ampliando o livro, até que anuncia na Revista Espírita, de janeiro de 1861, que entre os dias 5 e 10, através do seu querido editor, estaria sendo publicada uma obra mais completa, o que vem a dar-se no dia 15 já referido. O Livro dos Médiuns é o mais notável tratado
de paranormalidade humana. Allan Kardec começa essa obra fazendo uma análise circunstanciada em torno de uma pergunta psicológica. Há espíritos? E depois de analisar a realidade do mundo causal, a existência de Deus, os atributos de Deus, a eternidade de Deus, ele irá demonstrar que a criação também tem uma origem indestrutível. E a criatura humana é imortal, porque eterno somente é Deus. E essa informação vai abrir o elenco dos estudos memoráveis do Livro dos Médiuns. Logo depois, no capítulo número 3, ele que era considerado notável pedagogo, pois que veio trazer o método pestalozziano à cultura francesa, Allan Kardec estuda do método, de como se devem realizar as experiências de natureza mediúnica, e vai se adentrando no organismo da mediunidade, até o momento em que declara com vigor: todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. E prolongando esse conceito notável, assevera que a mediunidade é uma faculdade orgânica. Ela se encontra no espírito, como a inteligência, a memória, as aptidões culturais, técnicas. E é necessário que o organismo revista de células essa faculdade para poder decodificar as vibrações entre uma dimensão e a outra. Por extensão, médios somos todos nós, em variada gama de fenômenos. E logo estabelece que existem os médios, aqueles que são portadores de energia mais vigorosa, os médiuns ostensivos, e aqueles que são portadores de vislumbres, mas que podem orientar a sua faculdade para atingir a plenitude através do exercício. A mediunidade não é um dom, não é uma concessão divina, não é um privilégio, tampouco é um castigo, um ato punitivo. Da mesma forma que temos memória e inteligência, e variemos através de níveis, a mediunidade apresenta-se também em variados níveis, desde os sonhos premonitórios até os fenômenos de ectoplasmia, desde as visões à distância até as comunicações por xenoglossia, desde as intuições que abrem o campo psíquico para os fenômenos anímicos, até as memoráveis páginas da psicografia. A mediunidade encontra-se em todas as criaturas humanas. Não é boa, não é má. É uma faculdade neutra, como a inteligência, como a memória, cabendo ao seu portador o dever de dignificá-la, até alcançar o mérito de poder dizer a mediunidade com Jesus. Aquela que traça a linha gloriosa da ascensão do médium, da direção do mestre incomparável. E é que o Espírito Jeanne d'Arc, nas instruções finais e o Livro dos Médiuns, tem a ocasião de dizer que é o momento do mediumato, em que o médium se torna um apóstolo da faculdade, como Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Eurípides Bassanufo, e o número incontável de missionários que passaram despercebidos da grande mídia e que exerceram a mediunidade dignificada na modéstia do seu lar, ou na simplicidade do templo espírita, através da abnegação, da caridade, sem os lauréis do mundo nem os aplausos das pessoas deslumbradas. Então Allan Kardec penetra nas sutilezas da mediunidade
e estabelece que a mediunidade corre grande risco, como qualquer faculdade parafísica. E o grande risco da mediunidade é a obsessão. Porque a mediunidade é uma antena de sintonia. E de acordo com o caráter do médium, este irá sintonizar com os espíritos que lhe são afins, em relação às suas vidas pregressas, ou existências passadas, ou mesmo a existência atual. E Allan Kardec, no capítulo número 23, estuda esse transtorno que hoje agita a Terra e se transformou em uma pandemia que vem vencendo a criatura humana e arrastando-a para as alucinações, para o suicídio, para a alienação mental. Allan Kardec estabeleceu que essa obsessão pode ser simples, em que o indivíduo tem momentos de distúrbio, graças à interferência dos agentes desencarnados. Essa interferência que muitas vezes comanda a nossa vida pode ser útil, mas pode ser perversa. Pode ter um caráter de nobreza ou de frivolidade. Pode ser realizada por um espírito santificado, como também por um mistificador. E as pessoas deixamos-nos conduzir em vários episódios de obsessão simples, transtornos, desequilíbrios que se repetem, até transformar-se num fenômeno de fascinação. Quando o indivíduo se acredita portador de uma peregrina faculdade, quando ele se crê irretocável, quando pensa receber as entidades venerandas, aquelas que fazem parte da corte espiritual superior, e a cada instante desejam estar dominados pelo fenômeno, muitas vezes em comunicações ridículas e esdrúxulas, que dão uma sensação desagradável de anormalidade mental, muitas vezes confundida com o fenômeno da mediunidade. E, por fim, a mediunidade de subjugação, quando a pessoa perde o controle da personalidade, quando perde a sua individualidade para ser relativamente substituído pelo agente que lhe governa a mente, que o transtorna e que o leva a um estado paroxístico. Mas Allan Kardec não se detém aí. Ele analisa as terapêuticas preventivas à obsessão, assim como as terapêuticas curadoras, quando a obsessão encontra-se instalada. Mas também ele se refere que a mediunidade pode ser bloqueada e pode ser também retirada. O médium nunca se pode permitir anunciar, como infelizmente ocorre entre nós algumas vezes, que vai realizar fenômenos, porque os fenômenos não dependem dele, mas dos espíritos que o assessoram. E é natural que muitas vezes essa presunção, os espíritos não se comunicam, e o médium vê-se constrangido à simulação, à fraude, à mistificação. Então Allan Kardec, com toda a sabedoria, nos adverte que tenhamos muito cuidado na observação dos fenômenos mediúnicos, porque o espiritismo não pretende enganar a ninguém, nem deixar-se enganar pela astúcia das pessoas presunçosas e desequilibradas. A mediunidade, portanto, é coisa santa, como ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que santamente deve ser exercida. A mediunidade deve ser exercida cristamente, dando de graça o que de graça se recebe, procurando transmitir valores que não têm preço para qualquer tipo de retribuição, porque plano do mundo espiritual transcendente, em nome do amor e da caridade de Jesus, a benefício das nossas
existências atribuladas. A gratuidade no fenômeno mediúnico é condição sine qua non para a legitimidade e a nobreza do fenômeno. Mas Allan Kardec ainda prossegue quanto às evocações e estabelece o que é uma reunião mediúnica séria. Não poucas vezes, as pessoas que não se deram ao trabalho, ao dever de estudar a doutrina espírita, assessorando médiuns e vigilantes, realizam sessões mediúnicas públicas, como se fosse um espetáculo para o divertimento dos ociosos, para o prazer dos desocupados. E o codificador diz com todas as palavras em um livro dos médiuns: a mediunidade jamais subirá ao picadeiro dos circos, ao palco das distrações, para o divertimento das pessoas ociosas. Por se tratar de uma questão muito delicada, porque o sistema nervoso do médium tem características especiais na sua constituição das glândulas endócrinas, particularmente da pineal, do timo, para poder irradiar-se de uma maneira eletrônica por todo o organismo, pelo sistema nervoso central, simpático e parasimpático, a fim de ocorrer nesta área do campo das vibrações o intercâmbio entre os seres que se comunicam e aqueles que se colocam à disposição. Então a mediunidade exige determinados requisitos que são indispensáveis, como qualquer faculdade, qualquer função, para poder dar os resultados superiores que se pretendem. Então Allan Kardec fala das sessões mediúnicas sérias, porque as há frívolas, perigosas, de natureza perturbadora, nas quais os espíritos também frívolos, perturbadores, deleitam-se em brincar com as pessoas inescrupulosas, que esperam aurir do mundo espiritual benefícios aos quais não fazem jus. Então Allan Kardec estabelece que nas reuniões mediúnicas sérias, as pessoas devem ser igualmente sérias, conhecidas entre si, para que possam avaliar o caráter uma da outra e chegar à conclusão de que essa pessoa não é capaz de fingimento, de astúcia ou de qualquer uma daquelas manifestações perturbadoras. Mas o insigne mestre teve o cuidado também de referir-se que o bom médium não é aquele que recebe apenas os espíritos nobres, como muitas vezes alguns dão a impressão. O bom médium é aquele que tem facilidade na comunicação com os espíritos de todos os naipes. E ainda nos veio advertir na Revista Espírita, de 1865, página 125, que devemos desconfiar dessas comunicações que trazem nomes pomposos e famosos, mas cujo conteúdo não resiste à mais mínima crítica. Eu mesmo tenho lido comunicação de Rui Barbosa, que uma criança de escola primária não escreveria em nível tão infeliz. Não passa de presunção do médium, que acredita recebendo uma comunicação de uma entidade famosa, também ele adquire fama, prestígio social. Para quê? Afinal, a mediunidade é um trabalho de dignificação transcendente para a nossa imortalidade. É uma sementeira de luz na direção do infinito, para podermos colher os frutos óptimos que vamos colocando na trajetória existencial. Mas Allan Kardec, para poder auxiliar aqueles que não têm o menor conhecimento da doutrina, apresenta no Livro dos Médiuns o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo,
E ele iniciou em abril de 1858. Através desse regulamento, ele dá um modelo para que se possam criar os núcleos de investigação. Porque o Espiritismo é uma doutrina de investigação. É uma doutrina de fatos. É curioso notar que, sendo uma ciência, ela se apoia nos paradigmas da ciência. É toda elaborada nos fatos que demonstram a legitimidade dos seus postulados. Mas é uma filosofia que explica a razão da vida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que nos encontramos aqui? O que é fascinante é que toda filosofia parte de uma premissa para uma conclusão. O Espiritismo quebrou essa trajetória filosófica. Primeiro surgiram os fatos. E esses fatos a si mesmos se explicaram, dando lugar à filosofia de vida, que é a mais otimista de todas as filosofias que se conhecem. As filosofias grandiosas de Hegel, por exemplo, dos grandes pensadores do século XIX e do século XX, são suplantadas pela filosofia espírita. Primeiro, logrou matar a morte, o maior adversário da vida, porque os filósofos pré-socráticos, para poder explicar a vida e como se poderia ser felizes, esbarraram na primeira questão, a morte. Que é a morte? Perguntavam-se a Anaxágoras, Aximênides, Sócrates, Platão. E depois de interpretar o fenômeno da morte, uns negando a vida, outros asseverando-a, surgiram as filosofias. O atomismo de um lado, o idealismo do outro. Mais tarde o idealismo torna-se espiritualismo, atomismo, materialismo. E hoje nós temos uma gama imensa de doutrinas filosóficas. Mas a doutrina espírita, que tem como ponto fundamental o Evangelho de Jesus, e esta é a sua ética moral de consequências religiosas, estabelece a filosofia ímpar do amor. O amor como processo psicoterapêutico para a conquista da felicidade humana. O amor como zênite e o nadir de todas as coisas. Jesus é o pioneiro na proposta do amor. Moisés estabelece a lei rígida. Jesus suaviza através do amor. Buda falava da reencarnação. A doutrina espírita vem e demonstra que a reencarnação não tem objetivos punitivos, como pensava o budismo, como pensa o hinduísmo e outras doutrinas pensam. Vem ensejar-nos a recuperação de um patrimônio que malbaratamos. Vem nos proporcionar a reabilitação moral, para que estejamos em paz de consciência e logremos atingir a nossa meta, que é a autoiluminação. Então Jesus propõe o amor, e a doutrina espírita assevera que esse amor deve atingir a plenitude do seu estágio mais elevado, que é a caridade, fora da qual ninguém tem plenitude, ninguém tem a salvação, a iluminação interior. Então a filosofia espírita, trazendo-nos a proposta do amor, está perfeitamente aparada pela moderna psicologia, quando Jesus asseverou que o amor poderia ser encarado sob 3 aspectos. Primeiro, o amor a Deus acima de todas as coisas. Depois, o amor ao próximo como a si mesmo. A moderna psicologia propõe o auto-amor. É necessário que nos amemos, que adquiremos a autoestima, que nos valorizemos, que sejamos aqueles modelos de alegria pela oportunidade de pensar, de sentir,
de agradecer a Deus a sua progenitura. E nessa experiência do alto amor, no qual nós nos damos o direito de ser imperfeitos. É a primeira filosofia que assim age. Eu erro. Só não errou aqui na terra Jesus. Ninguém se pode considerar exemplo especial de perfeição. Nem mesmo da perfeição relativa. Porque a perfeição é Deus. Jesus é o seu modelo. É o guia para nós. É aquele que nos serve de diretriz. Então a proposta da filosofia espírita é a de nos amarmos tolerando-nos, desculpando as nossas vicissitudes, os nossos limites, errando para acertar. Quando notamos a metodologia pedagógica, aprendemos que na técnica da aprendizagem, um dos mecanismos é o erro e o acerto. Para podermos ficar de pé, caímos muitas vezes. Erramos no equilíbrio da gravidade. Para podermos falar, erramos inúmeras vezes para poder corrigir o vocábulo. E às vezes vamos até a desencarnação com os nossos erros linguísticos. Então o erro não é um crime. O erro não é digno de punição. É digno de reparação, repetição. Isso nos dá uma imensa alegria, tirando-nos um dos mais terríveis adversários, que colabora para a depressão, que é a consciência de culpa. O espírita nunca se pode permitir a culpa. Eu sou culpado disso. A palavra culpa, como a palavra pecado, assevera Joana de Ângeles, irão desaparecer dos dicionários do futuro. Porque toda vez quando nós falamos culpa, devemos ser punidos. E quando falamos pecado, devemos ser castigados. Como ninguém peca, e como ninguém tem erros que não são solucionáveis, culpa e pecado serão substituídos por uma palavra: responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou responsável pelo meu sucesso, ou pelo meu insucesso, pela minha glória, ou pelo meu fracasso. Porque eu sou o semeador e eu sou o colhedor. De acordo com a semente que eu atiro ao solo, eu colho a recompensa da terra, através do momento da cega, quando os frutos atingem a sua maturidade, ou as sementes se transformam em pães. Então o Espiritismo nos leva ao alto amor, ao respeito por si mesmo. Nos esclarece que não devemos fazer às ocultas aquilo que não temos coragem de fazer às claras. E esse é o grande desafio. Se eu me amo, eu me respeito. Porque se eu devo respeitar o meu próximo, por que não a mim mesmo? Se eu não tenho o hábito de respeitar-me, de considerar-me, por que terei o dever de respeitar alguém? Como é muito comum. Então as pessoas costumam encontrar expressões vulgares para dizer que se lixem. Não tenho nada com isso. Porque não se amam e não amam a ninguém. Quando nós nos amamos, toleramos-nos. E passemos a tolerar as dificuldades do nosso próximo. Porque descobrimos quanto difícil é transitar pela estrada do enobrecimento. Quanto é difícil libertar-se de um hábito pernicioso. Se a mim que tenho as melhores intenções e esforço-me para libertar-me das tendências ancestrais perturbadoras e não logro como deveria, quão difícil não é para o meu irmão também libertar-se dos seus vícios, da sua inferioridade. Tolero-me e tolero, tendo-lhe a chance de ele ser o que é, mas impondo-me o dever de ser cada dia melhor do que aquilo que sou. É uma filosofia extraordinária, porque à medida em que se amplia o meu horizonte de afetividade com as demais pessoas, eu passo a amar a natureza,
a respeitar o fenômeno ecológico, a amar a criação, naturalmente amando o Criador. Somente através desse alto amor que se transforma em um halo amor é que eu posso amar a Deus. Então a proposta da filosofia espírita, da sua profundidade psicológica, dá-nos uma imensa alegria de viver, um encantamento. Quantos de nós aqui estamos com o coração amargurado, arrependidos? Daí o ditado, por que o arrependimento? Não paga dívidas. Allan Kardec, examinando a proposta do erro, no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7º, de O Céu e o Inferno, diz que todos erramos. Mas depois que nós erramos, deveremos passar por 3 períodos. O primeiro período é o arrependimento. Qualquer pessoa sensata, de dignidade, quando se dá conta que errou, que foi injusta, que não correspondeu à expectativa, experimenta o remorso, o arrependimento, a angústia de haver tido aquela atitude. Mas isso não basta. Muitas vezes você fica arrependido o resto da vida e sofre inutilmente. É necessário uma segunda postura, que Allan Kardec chama expiação. Sofrer pelo mal que fez ao seu próximo. Quando nós temos um arrependimento sincero, sentimos angústia e dor do nosso erro praticado. Mas não basta. É necessário passarmos ao terceiro período. Reparação. Reparar o mal que fizemos. Fazer o bem que possamos. Se por acaso infelicito alguém e dou-me conta, eu sofro. Arrependo-me e tento reabilitar-me. Mas a pessoa está magoada e não aceita. Não tenho nada com isso. Esse problema já não é meu, é da pessoa. Eu fiz a minha parte. E então eu poderei dilatar o bem a outras pessoas. Porque o bem que se faz anula o mal que se fez. É uma contabilidade extraordinária. Por isso que nós não estamos na Terra para sofrer como os masoquistas. Encontro pessoas assim, a minha vida é um calvário. E ficam tão felizes por serem desgraçados. Que impressionante. Pois eu sempre digo que sou uma pessoa plenamente feliz. E nunca me esquecerei de um cidadão que após uma conferência no Rio de Janeiro, quando eu falava sobre a felicidade no antigo Ministério da Fazenda, ao terminar, veio arrogante e me perguntou, o senhor é feliz, senhor Divaldo? Eu disse, mas está na cara. Basta você ver esse rosto redondo de panela do Nordeste, alegre, para constatar que eu sou feliz. Então, o senhor não tem nenhum problema? Ai, o senhor não imagina quantos. Como é que pode ser feliz tendo problemas? Mas eu sou feliz porque tenho problemas. E os administro. Aqueles que não têm problemas são os esquizofrênicos. Eles são problemas para os outros. Então eu tenho problemas como qualquer ser pensante. E é exatamente isso que me faz uma criatura humana, que me promove. Porque através dos problemas eu vou solucionando-os e encontrando áreas enormes de dignificação e de crescimento. Então ele me olhou demoradamente e tivemos uma longa palestra. E ele sorriu e me disse, e quanto o senhor ganha por mês? Porque felicidade para ele era salário. Eu era funcionário público. E o meu ordenado era tão grande que eu fiquei com vergonha de dizer. Então eu sorri e perguntei-lhe, o senhor pode imaginar quanto? Ele me olhou, claro, e não acertou, graças a Deus. Nem eu lhe disse. Então ele me falou, nesses minutos que estamos conversando, as minhas ações na Bolsa devem ter me dado em média de $5.000 de lucro. E eu disse baixinho, o meu salário de um ano, ele ganhou em 5 minutos. Tornemo-nos bons amigos. E este homem,
que iria adotar mais tarde a filosofia espírita, transforma-se no benfeitor da humanidade, porque ele percebeu que a condição essencial para a felicidade era amar, não era ter coisas que ficam, era ser melhor que acompanham. Então, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec é uma diretriz de segurança para todos nós, que deveremos ler, não apenas ler, meditar, estudar nos seus conteúdos. Estou da seara espírita desde 1947. Desde 1949, que eu leio e estudo o Livro dos Médiuns. Meu primeiro contato foi naquele ano, já bastante recuado. E vi passar pela história destes anos doutrinas especiais como a parapsicologia, a psicobiofísica, a psicotrônica, outras doutrinas extraordinárias que pareciam substituir o espiritismo, e todas elas classificaram os fenômenos paranormais conforme Allan Kardec havia estabelecido. Não acrescentar um tiro a qualquer palavra da codificação, porque a verdade não tem disfarces. É um diamante sem jaspa. E mesmo mais tarde, quando surgiram as doutrinas das gravações, da chamada mediunidade através de aparelhos, gravações em fita cassete, em TVs, Allan Kardec é sempre o guia, e o Livro dos Médiuns é a diretriz de segurança. Nesse SESC centenário de esclarecimento dessa obra básica, que ao lado do Livro dos Espíritos vai formar os pilotis do Espiritismo, logo depois com o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese, nesse quíntuplo de obras, no Pentateuco de segurança, veio para ficar. 150 anos depois da sua publicação, é tão atual como nos momentos que nós estamos viajando pela nanotecnologia, através dos hologramas, mantendo a nossa comunicação virtual, procurando os recursos da cibernética, mas, acima de tudo, solitários e tristes, porque a evolução da ciência e da tecnologia foi ímpar, mas a do processo ético-moral ficou na retaguarda, para podermos atingir a mediunidade com Jesus, o estado de mediunato, para podermos ser instrumentos dóceis aos bons espíritos, para poder viver com o nosso pensamento em sintonia com as fontes geradoras da vida, para podermos aurir beleza, como escutamos há pouco, com o coral Vozes da Esperança, desses gênios que, inspirados pelas forças espirituais, trouxeram tanta beleza para as paisagens da terra. Torna-se-nos indispensável o esforço de transformação moral para melhor. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Lutando sempre contra as nossas más inclinações. Este é o momento, portanto, de considerar a mediunidade a ponte de luz entre o mundo físico e o mundo propínquo, entre as vibrações sutis da imortalidade e as manifestações ainda grosseiras da matéria, depurando-nos para podermos sair do casulo carnal, de lagarta que rasteja, para a borboleta que plana no ar, suavemente, tangida pela brisa perfumada da primavera imortal. Vivemos um momento muito grave de alucinação e de obsessões coletivas, como observaremos amanhã durante o seminário. Vivemos uma hora amarga e truanesca, mas Jesus nos acenou com a oportunidade do amor. Basta amar. E no ato de amar, voltar-se para o bem, que é a consequência natural inevitável. Procurando viver intensamente
a alegria de ser felizes. Agora, aqui, retirando as ideias perturbadoras e caiestras, libertando-nos de culpas, de arrependimentos e de revoltas, e estabelecendo a infinita alegria de viver, para agradecer a Deus tanto que Ele nos deu, e nós sequer temos valorizado. Revoltamo-nos por não dar cá aquela palha. Desesperamo-nos porque algo não saiu a nosso contento. E temos tanto para louvar, tanto para agradecer, que eu me permito dizer a Deus da inefável alegria de estar vivo, poder dizer-lhe que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos, eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento dos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro, as lágrimas do salgueiro, e a dor que vergasta o mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltaram a ouvir. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que canta, pela voz que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome pronuncia com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de cirurgias, de poesias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra amputados, aleijados, marcados, imobilizados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se estilaram uma mansão ou uma favela. Um ninho, um gravado de dor, um bangalô, uma casa no caminho, um duplex, seja o que for. Mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu não tiver a ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar,
ou uma cama para me deitar. Nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.